E no capítulo 3 diz assim, nós vamos ler ele todo, é um pouco extenso, fato, mas é bom para que a gente tenha um entendimento. E depois eu separei alguns versículos para que a gente possa trabalhar em cima dele. Amém? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não os ignores uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se pereçam ou se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais das vossas firmezas. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. O apóstolo Paulo já se refere à vinda de Jesus como em um piscar de olhos, em um instante. Vai ser como subitamente uma morte vem instantaneamente.
E como eu coloquei a guisa de introdução, é como está, ou como está, ou como você está na sua caminhada. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele já estava avançado de idade, próximo a ser crucificado de cabeça para baixo. Foi esse pedido que ele fez, porque Pedro tem umas inconstantes na presença do Senhor. Quando ele andava com Jesus, ele andava com um sentido. Quando Jesus foi preso, ele tinha um pensamento. Quando Jesus foi crucificado, ele estava ali com outro sentimento. Quando Jesus foi morto ali no Calvário, no Gólgota, ele também tinha um sentimento diferente, de perda, sabe? E de medo, de temor, de tremor, de angústia. Mas quando Jesus, ele ressurge das cinzas, Pedro, ele tem uma nova escala de vida. Ele entende que Jesus falou a ele tudo aquilo que ele não entendeu quando Jesus estava com ele, mas quando Jesus ressuscitou, e ele lembra da palavra: vocês ainda farão coisas maiores do que eu. E Pedro se levanta junto com os apóstolos, e liderando aqueles homens, ele começa a manifestar a glória de Deus na terra. E quando ele começa a escrever essa carta, até os dias de hoje, alguns gnósticos, eles não concordam com esta carta, principalmente no versículo de número 4. Olha aí, capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz os gnósticos em segundo essa palavra, capítulo 3, versículo 4 até o 8, eu vou ler. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Para um pouquinho, a irmã Paula deu até aqui uma pincelada sobre isso, que até os apóstolos esperaram por um determinado tempo a volta de Jesus. E não obstante a isso, outras pessoas como Paulo, como Timóteo, como tantos outros, até Lutero, até chegar aos dias de hoje. Até nos dias de hoje você já se viu se perguntando, ou alguém perguntando a você: rapaz, desde quando eu estou no ventre da minha mãe, que eu escuto esta situação de que Jesus vai voltar, e até hoje ele não voltou. E nós temos a resposta. Daqui a pouco eu vou dar a você porque ele ainda não voltou, e nós temos a resposta exata, porque é por misericórdia. Mas eu quero te dizer uma coisa: de certo ele virá, e ele arrebatará a sua igreja, ele levará a sua igreja para morar com ele nos céus. Então que ele venha hoje. E os falsos profetas contendam contra isso, pregam sobre as suas próprias concupiscências, sobre os seus próprios valores, e eles gostam de confundir a Bíblia Sagrada. Olha o que diz em continuação, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, as quais coisas pereceu o mundo, então coberto com as águas do dilúvio. Está falando do tempo de Noé. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Ímpios, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Antigo Testamento, ele fala mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira. E em todo o contexto do primeiro, ou do Novo Testamento, perdão, do segundo, só o livro de Filemão
segunda João e terceira, que não mencionam a volta do grande eu sou, mas todos os outros livros, as epístolas de Paulo, os escritos de Paulo às igrejas, todas elas nos advertem da volta do Senhor, porque não carece nós sabermos quando Ele vem, mas o que nós temos que ter certeza é que Ele virá, e quando Ele vier, como é que está a tua vida? John Wesley, fizeram essa pergunta, ele, acho que Paula já viu isso, e perguntaram a ele: John Wesley, como é que você quer estar no dia que Jesus voltar? Ele disse: eu quero estar fazendo as coisas que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu me preparo para a volta do meu Jesus. Pastor, o que é que quer dizer isso? A nossa luta, ela é constante. As nossas tribulações, elas muitas vezes ignoram o nosso conceito de religião com Cristo, e muitas vezes tentam ferir o nosso calcanhar, mas o que eles não sabem é que o nosso Cristo, Ele pisou na cabeça da serpente, para que eu e você tivéssemos vidas brandas. Sabe o que é viver com Cristo? Eu gosto de contar o testemunho, sempre quando é de mim, e quando eu conto de alguém, é porque eu gosto que a expressão que isso vai ser contada, para que você tenha em nome de Jesus na sua vida uma assimilação disso contigo. E nós fizemos um propósito e temos que estar sempre na dispensação do Espírito Santo. E aí fizemos na sexta-feira passada, e desde quando eu comecei a conversar, eu, Wagner, Moisés, Messias e outro que eu não me lembro agora, bora fazer um propósito de oração, que nós estamos precisando fazer essa oração 0 hora na laje, e pedir a vocês que trouxessem problemas. E assim como a irmã Márcia ali já contou a vitória dela, eu também vou contar umas minhas, viu, irmã Márcia? Vou contar algumas minhas aqui. Primeiro, no primeiro dia que eu preparei essa oração, minha televisão de 53 polegadas queimou, 577 para consertar. No mesmo dia eu caí com a moto lá na frente lá de casa, quebrou uma peça, tive que consertar essa semana e quase eu quebro minha perna. Quando foi no dia de hoje, o celular dela nem pagou a primeira prestação ainda. Uma sabida foi lá e na loja, e de tardezinha, quando eu estou me preparando para tomar meu banhozinho quente, o chuveiro pega fogo na instalação. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o teu santo nome. Pastor, isso é promessa? É sim, porque toda minha promessa, ela sempre tem que passar por um teste do tempo. E não estou aqui para mensurar os tempos que Deus vai trazer a promessa na minha vida, e sim glorificar a Ele no dia da perda, no dia da tribulação, no dia das investidas do diabo. É isso que John Wesley queria dizer. Olha, todos os dias eu tenho que estar preparado, não murmurando, não pecando, não contendendo contra Deus, não levando as coisas no peito, como o apóstolo Paulo nos descreve, Efésios capítulo 6, versículo 10, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados desta terra. Ou seja, eu tenho que viver o tempo todo na dispersação do Espírito Santo. Pastor, o que é isso? Falar sobre isso, Dário, é você viver em alegria, ainda que tudo esteja dando errado, é você viver em comunhão, ainda que tentem tirar a tua paz, é você viver em harmonia, onde há contenda e dissensões, você dizer: eu tenho que ser a diferença nesse lugar. Então, como é que está a nossa caminhada diante de Cristo, proveniente à sua volta? Então, esses homens, esses falsos profetas tentaram, cadê? Até hoje Jesus não voltou. Isso há mais de 2000 anos e meio atrás. Mas Jesus não voltou por um motivo, porque tem pessoas que ainda precisam ser resgatadas, e Ele disse que veio para levar a igreja dele, e disso Ele não abre mão. Olha para o irmão que está do lado, diga: Jesus está te esperando. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 9. Vamos lá? Ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Sabe por que Ele não voltou ainda?
porque tem traficantes, porque tem homossexuais, lésbicas, porque tem pessoas praticando a maldade. Porque que ele diz que um dia para ele é como 1000 anos como um dia, porque ele sabe que vai haver conversão no coração deste homem e daquela mulher, e por causa deles que ele está retardando a sua vinda. Ele é longânimo em misericórdia, em graça, é por isso que ele não voltou ainda. Então quando alguém te perguntar por que Jesus não voltou ainda, você diz 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, porque ele ainda está aguardando alguns que estão na lama se purificar, para que o nome deles seja glorificado, porque ele está esperando. É por isso que ele não veio ainda. Talvez você esteja já fadigado, sabe, Wagner? Pô, já tenho 30 anos no ministério e Jesus não voltou ainda. As coisas estão acontecendo como está nos livros escatológicos, as coisas estão já às portas, mas e cadê essa promessa? Tem alguns, imagino nessa geração, alguns crentes santarrões, aqueles que, sabem, que é tudo assim nas regras das regras, que deve estar orando e contendendo: Senhor, cadê o Senhor? Já está acontecendo, cadê? Mostra-me um sinal. Mas ele sabe que nem ele sabe o dia que ele virá, a não ser o próprio Deus. Mas quando a ordem for dada, é porque todo aquele que ele viu, como está lá em Marcos 16, 16:15, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas os que não crerem já estão condenados. Então quando ele vê que já passou o tempo, aí é a hora de ele descer. Olha para o irmão que está do lado, diga: como é que está a tua caminhada? Diga aí, pergunta aí: como é que está a tua caminhada? Pergunta mais alto: como é que está a tua caminhada? Diga assim: por você ele pode voltar? Não responde não, só faça perguntar. Diga de novo: por você ele pode voltar? E como eu disse, você não vai ser avisado. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, dissiparão, se destruirão, e não haverá mais nada. Mas entre Jesus voltar e a nossa vida na terra, quantas pessoas, eu não vou muito longe não, nessa década, que desceram às sepulturas, e na maioria dessas pessoas não tinha um encontro com Jesus. Para essas pessoas, Jesus já voltou. Por quê, pastor? A Bíblia que fala: quando ele descer, ele virá, não mandará ninguém, ele mesmo virá. Ele vai primeiro acordar os mortos. Então alguns subirão com Jesus, mas alguns irão ser sentenciados, e segundo as Escrituras, condenados a viver eternamente no lago que arde de fogo e enxofre. Então essa é uma pergunta básica que muitas pessoas desconsideram. Tem uma visão de igreja, que nós chamamos de igreja, mas é cenáculo, templo, tenda de oração. Essa igreja somos nós. Tem uma visão de igreja completamente desconexa de tudo aquilo que é servir a Cristo. Imagina-se que esse como servir-se a Cristo, porque Ele precisa que nós o sirvamos. Engana-se tal. Nós servimos a Cristo para alcançar a nossa salvação, porque a Bíblia diz que Ele agora está sentado como nosso advogado, mas Ele está no seu descanso. Por quê?
Quando o diabo vai se levantar contra um de nós, não precisa muito esforço não. Ei, Satanás vai, ei, até aí, pode parar. E ele levanta a mão, ó, paguei o preço. Está aí no erro, mas eu paguei o preço. Ah, mas eu paguei o preço, eu sou advogado dele. Está no erro, mas eu paguei o preço. E por causa dele e mais alguns que eu não desci ainda, Satanás, para te aprisionar, então tu fica quieto, porque esta alma me pertence. Porque Satanás ficou todo fogoso lá em Jó, quando Deus apresenta ele a Jó. Ele aí, poxa, eu vou destroçar. Porque Satanás, a alegria dele não é acabar com a sua vida financeira, seu casamento. Engana-se as pessoas que pensam que Satanás se alegra com isso. Não, a alegria de Satanás é quando você morre sem Cristo, porque você serve para ele de um grande troféu. Porque o que é que ele diz a Deus? Ei, aqui ó, cala a boca, sua imagem e semelhança, arranca da minha mão. A tua palavra diz que tu não é homem que minta. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas esse aqui já está condenado. E agora? Aí nós não temos mais advogados, não temos mais um defensor, não temos mais a palavra dele contra Satanás pelas nossas vidas. Aí eu vejo as pessoas, sabe, Paulo, levando as coisas de Deus como se fosse, né? Nada contra, mas forma um grupo aqui, forma outro ali, se apresenta aqui, faz ali, e cantamos aqui, e glorificamos ali. Alguns pregam segundo as suas próprias concupiscências, falsos profetas, como assim a Bíblia nos declara, também em outros livros. Outros vêm e se dizem homens e mulheres de Deus, mas Deus, Ele é um Deus que vê tudo. E naquele dia, a Bíblia diz que vai ter grandes surpresas. Então, eu não tenho que me importar com quem está vivendo fora da vontade de Deus. Eu não tenho que me importar se o irmão está sendo ali administrado, doutrinado pela palavra de Deus e não quer ter uma aliança com Deus. Eu tenho que me importar com a minha. Quando a palavra de Deus diz que os pastores, eles hão de prestar conta tanto da alma dele como das ovelhas, isso não quer dizer que eu sou obrigado a obrigar a você a fazer uma aliança com Deus. Não, cabe a mim ensinar. E o que é que eu comecei aqui a minha pregação? Como está a sua caminhada? Jesus pode voltar se depender de você? Ou precisa ainda alguns consertos? Ou precisa ainda alguns ajustes? Então, para completar, louvado seja Deus que Ele vem sem avisar. Havendo pois de perecer, versículo 11, todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo, trato e piedade. Aí no versículo 12, ele trata de outro assunto importantíssimo. O que é que diz no versículo 12? Não queira antecipar as coisas de Deus, não queira tentar burlar aquilo que Deus fez. É o que ele diz no versículo 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão, e os elementos arderão, se fundirão. Aí no versículo 13, ele vai dizer a mim e a você: espere em Cristo com diligência, capacidade, com notoriedade da palavra dele sobre a sua vida, para que você possa ir naquele grande dia. Poxa, a palavra é pregada tantas vezes, eu vejo as pessoas se apegarem a tantas coisas, sabe? Eu tenho que amar minha mulher, isso é fato, é um amor eros. Mas eu tenho que entender que existe um amor ágape, um amor que vem dos tronos de Deus para nossas vidas. Então eu tenho que preparar a minha alma. Aí eu vejo pessoas idolatrarem maridos, esposas, filhos, pastores, amigos, eleitores, patrões, carros, motos e bens materiais. Nada disso
você vai poder levar consigo, e nada disso te levará aos céus. Então você tem que esperar, com diligência no Senhor. Olha o que diz o capítulo de número 3, versículo 13 a 18. Nós já vamos finalizar. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós, segundo a sua promessa, quem tem promessa de Deus aqui? Ela vai se cumprir. Satanás, mesmo ele não querendo, a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, ou seja, faz-se de desentendido. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Tem momento de a gente analisar, e Deus está falando muito isso esses dias, os nossos propósitos, os nossos sonhos, as nossas metas, as nossas convicções de vir à igreja, tem que ser em um único sentido: adorar, adorar e adorar. Porque quando nós buscamos teu reino e a tua justiça, Ele vai acrescentar tudo. Então não nos convém perder o tempo de Deus, com Deus, para perder o tempo com coisas do mundo. Então é momento de você começar a analisar: poxa, como é que eu estou na minha caminhada para a volta de Yeshua? O que é que eu estou fazendo? É porque, como eu digo sempre, sabe, Wagner, a gente nunca imagina a morte. O irmão estava me falando agora no posto de gasolina. Ele já foi até obreiro da Universal e está afastado por motivos pessoais. E ele disse que a sogra dele estava doente, me esqueci até, enfermidade, acho que dá um câncer, metástase, né? Chama? Uma enfermidade que está matando ela aos poucos. E o médico já deu à mulher um intimato: olha, você acredita em Deus? Só Deus pode fazer o milagre, porque segundo a medicina, sua sogra já está indo a óbito daqui a alguns dias. E ela tem 59 anos. Nova. Aí ele falou assim: poxa, pastor, a gente faz tantas coisas, né? Planejamos tantas coisas, porque ele está dormindo no hospital. Por isso que é bom a gente ir ao enterro, é melhor do que em festas, porque a Bíblia mesmo, ela já salienta sobre isso, né? Ela já fala, porque nós temos que entender que todos nós vamos experimentar, o espírito da morte. Então ele diz que quando está ali com ela, imagina, e começa a vir, sabe, pensamentos. A gente pensa em fazer tantas coisas, planeja tantas coisas, mas quando a enfermidade dessa vem, acabou os sonhos, acabou os planos, acabou o orgulho, porque dependendo da doença,
você fica sendo trocado por outras pessoas, fazendo pipi, popô nas calças. Acabou o orgulho, a arrogância, a prepotência. E aí você volta a ser menino de novo. Tive essa experiência com meu pai, assim como algumas das minhas irmãs tiveram com minha mãe. E olhando para ele, um homem que me criou, o homem que me fez homem, o homem que me deu oportunidades na vida, e eu estar ali trocando ele, isso dói o coração de uma forma, sabe, intensa. Você não sabe nem mensurar o como dói. E a gente olha, o que é que somos nós? A nossa carne, ela não tem serventia para Deus, nem para Satanás. As nossas riquezas, ou as nossas alegrias, ou as nossas tristezas, também não. A batalha espiritual que existe, que nós não visualizamos e muitos nem entendem, é pela nossa alma. Então vou perguntar de uma outra forma: que caminho você está dando à sua alma? Eu vejo tanta gente, sabe, com besteira, com tantas coisas. Eu vejo gente sair da igreja porque o marido largou, porque a mulher largou, porque perdeu emprego, porque teve algum prejuízo. E aí, erroneamente, começa a querer jogar o problema aonde não se deve jogar. Lá você tem que jogar orações e súplicas. Então, até nos dias de hoje, né, desde os tempos antigos, quando você fala em um culto de ensinamento doutrinário, um culto onde você deve se espelhar em Deus, em Cristo, em os apóstolos, dos quais fizeram em nome de Jesus aquilo que era certo, a senhora igreja, sabe, começa a se dissipar, começa a sair, começa a não querer ouvir exortação, porque ele diz que é uma palavra de, olha o que ele diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ele já começa a carta assim: eu quero exortar a igreja, eu quero trazer à igreja o primeiro amor, o entendimento do qual não está sendo mais professado nas igrejas. E nós temos que entender, igreja, que tudo que nós temos aqui ficará. Tudo que conquistarmos aqui ficará. Mas eu vejo mulheres aí idolatrando o marido, não é, mulher? Ela não olha para a sua cara, e risada, barrindo. Quem ri por último ri melhor. Eu tenho, rapaz, eu não entendo, sabe? A mente humana, o cérebro, a forma de entender a Deus, eu não sei como foge tão fácil da regra, porque uma coisa é quando está tudo bem, né, Lilian? Uma coisa é quando está tudo correndo bem, você vir para a igreja, dar glória a Deus, entrar em grupo, fazer. Mas uma coisa é quando o bicho pega. Eu quero ver adorador é ali. Eu quero ver adorador quando arrocha, quando perde, sabe? Quando não tem, quando falta, quando louvado seja Deus, lhes esnobam, quando se afastam de você, quando lhes dão as costas. Eu quero ver adorador é aí. Como é que está a sua caminhada? Quando as bandejas se apresentam, quando o pecado põe as portas, quando você está o tempo todo sendo caluniado, pisoteado, humilhado, eu quero ver adorador é aí. Abraão cumpriu uma promessa na vida dele, segundo a palavra de Deus, mas ele paga um preço até hoje. Se vivo estivesse, ele pagaria até hoje. E ele deixou a maldade, a maldição para os seus descendentes, porque Deus prometeu uma coisa. Quando Deus promete, isso acontece até hoje. Deus não mandou, meu amigo, então espera. Se Deus confiou em você isso, fica na dispensação, segura com todo o teu amor e todo o teu entendimento. Ele disse: Abraão, sai de tua terra e do meio da tua parentela, que te farei eu pai de grande nação. Ele saiu, mas no meio do caminho
ele começa a falar com Deus, porque ele não tinha um filho dele com sua esposa. Ele disse: eu vou te dar um filho. Sarai desacreditou, ele balançou, mas ele acreditou em Cristo, e ela põe uma das suas servas, Agar, para deitar com Abraão. Quebra um protocolo, quebra de aliança, quebra de conserto, de acerto, quebra de caminhada. Você começa a jogar lama no caminho em que você está percorrendo. Aí nasce Ismael, ele com o maior carinho com Ismael, uma alegria. Tempos depois, faltando dias para ele fazer 100 anos, a mulher dele já estava gestante, de uma promessa que Deus tinha feito. Aí nasce Isaac. Os meninos começam a brincar ali no arraial, no quintal, nas tendas, aquela alegria, aquela coisa. De repente, quando mulher é um bicho terrível, orgulhoso, ciumento, e ela começa a ver o menino crescer junto com Isaac. Aí imagina ali direito de primogenitura, né? A bênção para o mais velho. Aí começam a analisar vários assuntos. Aí ela diz: epa, esse menino não vai ser criado com meu filho jamais. Manda embora. O que acontece? Até hoje, Irã, Iraque, guerra de um país contra um outro, filho do mesmo homem. Então como é que está a tua caminhada com Cristo? Está acreditando na promessa? Está árdua a situação, está demorada a promessa, mas ela virá. Porque se Ele prometeu, ela virá. Então não perca a tua caminhada com Cristo, porque tua promessa ainda não chegou. Mais importante do que minha esposa é Jesus Cristo. Mais importante do que meu filho é Jesus Cristo. Você quer ver eu fazer uma brincadeira aqui? Se Deus pedir assim, aí, eu não vou dizer nem filho, eu quero ter um marido. E se for uma promessa que você possa analisar ela, que vai acontecer, ou você larga Jesus, ou seu marido morre. Ah, gente, menino, dá um copo de cerveja aí, perdendo tempo. Porque você não acredita na promessa de Deus, porque o diabo não pode frustrar os teus sonhos. Porque quando Eliseu olhou para aquela sunamita, da qual ele passava ali, tempo em tempo, ela disse: ó, meu Senhor, vejo que aquele homem é um grande homem de Deus. Aquela mulher fez uma estalagem para ele, fez um quartinho para ele, seu servo, e ficaram lá. Ele olhou para o servo e disse: veja o que essa mulher falta em casa. A senhora tem tudo, a mulher tem condições, não precisa de nada, mas eu vejo que não tem filhos. Aí, olha a cabeça de uma pessoa sábia. O menino com 12 anos está trabalhando com o pai no campo. Aí de repente dá uma dor de cabeça naquela criança, aquele pré-adolescente. Ai. Que foi, meu filho? Minha cabeça, leva ele para a mãe ligeiro. O menino chega em casa, vai a óbito. Ela correu diante do homem de Deus, passou pelo marido, pelos trabalhadores. Onde é que vai, mulher? Vou ali, meu senhor. Não é o dia de velho ainda não. Tem algum problema? Não. Tudo bem. Aí ela chega lá e fala com o homem de Deus. Ele vem e a promessa de Deus se cumpre, porque o diabo não podia matar aquilo que Deus criou. O diabo não pode destruir aquilo que Deus projetou. Então ela creu no Deus. Ela disse: não, eu não vou me desesperar, mas eu não vou abandonar esse Deus, porque eu sei que aquele homem é um grande homem de Deus. Isso é um teste, e eu vou ser aprovada nesse teste. Eu vou atrás da minha promessa. Imagina aí se Deus pedisse seu filho. Misericórdia. Vai ter gente saindo da igreja voando. Mas Ele deu o único que Ele tinha, o unigênito, perdão, pelas nossas vidas.
Claro que eu estou falando isso de um modo figurado, mas não cheguemos a tanto que bem menos do que isso eu vejo pessoas abandonar a Deus. Bem menos de um filho, bem menos do que um marido, bem menos do que uma esposa. Eu vejo pessoas idolatrando outra coisa, outras coisas. Tem momento de você agora analisar como é que está a minha caminhada. Será que se ele voltar agora, eu estou preparado para subir? E ainda que ele não volte, se der um infarto fulminante, um ataque cardíaco, uma morte súbita, então é momento de a gente refletir: pastor, mas as igrejas estão todas, sabe, a baile, pastor, hoje eu não vejo mais o que eu vejo dizer das igrejas aí. Sim, você vai junto? Olha o que ele diz aqui, no versículo de número 16, está falando sobre o apóstolo Paulo, sobre as suas cartas com sabedoria, algumas cartas difíceis de identificar, diz assim, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, aí ele fala assim, mas não vai nessa não. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que analisam a igreja como isso aqui. Oh meu Deus, briga por um espaço, briga por uma liderança, briga com um, com o outro, criando contexto. Não vai para o céu não. Crentes que não se falam, crentes que brigam, crentes que murmuram, crentes que idolatram o marido, não vai para o céu não, é Bíblia. Que idolatra filho, que idolatra esposa. Quantas besteiras os apóstolos fizeram com Jesus? Jesus nunca ficou sem falar com nenhum deles, porque ele diz, eu sou paz. Aí na igreja hoje é normal, você é crente, sou crente da onde, rapaz? Nunca vi crente não falar com crente, rapaz. Nunca vi isso em minha vida. Você é crente do capeta, você crê em Satanás, porque quem semeia a discórdia é o diabo. Passar crente com um bico para o outro, chega lá o outro dá paz do Senhor, toma vergonha, vai beber cachaça, vai, pelo amor de Deus. Vai jogar num bicho, na loteria, vai fofocar, vai assistir novela da Globo, vai se prostituir, ficar de obra de engano na casa de Deus, porque vocês são nuvens de testemunhas para as outras pessoas que veem você. Imagina aí, eu chego com Wagner aqui, estou na igreja com Wagner e não falo com Wagner. Aí Paula vê ali, o pastor não fala com Wagner ali. Tem pessoas que eu me afastei porque são falsos profetas. A Bíblia me dá amparo sobre isso. Quando Jesus chega em Nazaré, que as pessoas não creem, ele diz, olha, bati meus pés e fui embora, mas se passar por mim eu falo. O que eu não quero é dividir esse lugar aqui com nenhum deles. Isso eu tenho direito. Mas eu estou dentro da mesma igreja, e aqui tem um bocado. É uma porcaria, uma briga, sabe? Onde é que Deus está nisso? Aí chega um irmão, fulano, novato, falei com aquela irmã, não falo com ela não. Mas ele vai voltar, e quando ele voltar, a caneta dele está na mão. Aprovado, desaprovado. Aprovado, desaprovado. Aí é onde entra a idolatria. Para que está na igreja? Fique em casa. Vai assistir novela da Globo, vendo homem se beijando com homem, mulher se beijando com mulher. Vai para lá. Que essas pessoas assim assistem, sabia?
Quem não tem uma convicção com Deus, assiste, está nem aí. Ainda bota para os bebezinhos assistir as crianças, meus filhos, bora. Semeando o império de Satanás dentro de casa. E para que Bíblia? Se a Bíblia que nos ensina a viver dessa forma e você não vive, para que a Bíblia? Compra uma enciclopédia qualquer. O apóstolo Paulo se indigna, capítulo 1 até o capítulo 11 com a igreja de Coríntios. Olha que carta extensa, Rodolfo. Porque o povo vivia assim absolutamente da forma que queria, mas quando chegava no dia da ceia do Senhor, todo mundo lá com a cara de santinho. Ainda pegava o copinho, o pãozinho, e aí estava todo mundo ceando. Jesus não é prostituta de vocês. Aí toma a ceia, quando sai ali, se encontra as duas ali. Isso acontece muito com mulher. E passa uma para outra das costas. Sabe por que Jesus não veio ainda? 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Porque ele disse que ainda tem pessoas que precisam se converter a ele. Por isso que ele não veio ainda. Agora vai analisar e avaliar essas pessoas. Dentro dessas pessoas tem estupradores, pedófilos, assassinos, latrocida. E quem somos eu e você para julgar o entendimento de Deus? Ou você está pensando que ele não veio ainda por causa de um pai de família, por causa de uma mãe de família, por causa de um menino de família direito? Não, ele disse que veio para os doentes. Agora hoje é moda, estou na igreja, mas não falo não. O pastor fala. Quem é o senhor, pastor, para me chamar a atenção? Então continue sem falar. Deus, desta alma aí eu não pago preço. Não fala porque não quer, o pastor prega. Pastor, você não vai me botar no banco? Não. Já tem um banco de fogo e enxofre te esperando. Quem tem que saber da tua consciência é você. Não um pecado que eu possa te fazer uma mal conduta. E quem vai te advertir da ira futura é Deus, não eu. Culto de doutrina, isso é para ensinar você como se deve andar com Cristo. É para ensinar a você como você deve ser para Cristo. Como é que está a sua caminhada? Eu sou crente. Crente o quê, rapaz? Tira essa saia, veste um shortinho, sabe? Vai ter aquele shortinho, uma calça leg, puxa, vai lá, vai para lá. Tira a camisa, bota uma sunga, anda no meio da rua de sunga, pega um cigarro, bota, ai, para. Está enganando a quem? É você mesmo. É por isso que muita gente não gosta de vir aqui, Renato, sabe? Porque quando Deus me usa nessa palavra, tem neguinho que não gosta. Tem microfone para pregar, quer uma vida toda desordenada, mas quer estar na presença dos homens. Mas quando o pastor prega isso, misericórdia. De vez em quando eu vejo, pastor, tem umas pessoas aqui que te odeiam, só não quero que venha me tocar. Enquanto me odeie. Que eu não quero que me odeie aquele que está lá em cima, sentado no trono da graça. O que eu não vou é me misturar com crente que não presta. Já basta os que eu tenho que doutrinar. Eu não ligo para o que falam de mim. Não ligo, não me importo. Enquanto estiver falando lá, amém, só não vem me atingir. Enquanto estiverem falando, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero aqui é pregar para crente ir para o inferno, para Deus cobrar de mim. Então, como é que está a tua caminhada? E essas pessoas assim são as que mais julgam os outros, porque esquece desse erro, que mais julgam os outros em outros defeitos. Então, tira primeiro, antes de tirar o graveto dos olhos dos outros, tira a cratera que está em cima do seu telhado, para que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Amém? Amém? Fica de pé, aí ninguém bate palma, ninguém dá glória.